Olá, bordadeira! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da jornada da Bordadeira Esperta. Eu sou a Suelen, eu sou bordadeira e sou criadora da Escola de Bordado. Nessa jornada de 3 aulas, o meu objetivo é te mostrar o passo a passo, um caminho para você trabalhar exclusivamente com bordado ou ter no bordado uma fonte de renda extra. E nessa aula nós vamos falar sobre Instagram. Como que você cria conteúdo lá no Instagram para vender mais bordados através dele. E na primeira aula nós falamos sobre empreender. Como que você cria o seu público-alvo, como que você atende esse seu cliente, como que você faz todo o passo a passo da encomenda, como que você usa os contratos. E nessa aula nós vamos pegar todo esse conhecimento e trazer para o Instagram. Eu gostaria de agradecer as centenas de comentários que vocês deixaram, tanto lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas, na foto que eu postei, aqui no YouTube. Muito obrigada, esse feedback é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O tema da nossa aula de hoje é como vender os seus bordados no Instagram. Então, nós vamos ver a bio de uma bordadeira, os destaques de uma bordadeira, como criar conteúdo para o seu cliente, como vender através do seu conteúdo, como entender as métricas do Instagram. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico, a bio de uma bordadeira. Bom, eu quero que você entenda que a sua bio é a sua fachada, certo? A bio é a fachada da sua loja. Então, eu tenho certeza que você já entrou em uma loja só pela vitrine, só pela fachada, porque você achou bonito, porque você achou interessante. A sua bio no Instagram é exatamente isso. O seu cliente não entra, ele não vê todo o resto do seu perfil se a sua bio estiver mais ou menos, certo? Porque é a primeira coisa que seu cliente vê. Então, já que a bio é a sua fachada, você precisa dar muita atenção para ela e construir ela de uma forma que o seu cliente queira ficar no seu perfil e queira ver todo o resto. Então, a sua bio, ela converte as pessoas para continuar no seu perfil. E qual que é o papel da bio no seu perfil, fora, converter as pessoas? É resumir para o seu cliente aquilo que você faz. Então, a sua bio, ela é um resumo do seu trabalho. Porque o espaço da bio ele é muito pequeno e você não consegue colocar um textão lá, você precisa usar ele como estratégia. E é isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Primeiro, eu vou te mostrar os erros que vocês cometem na bio de vocês. O primeiro erro é usar mais do que 4 linhas, certo? Quando você coloca 5 linhas lá na sua bio, aparece esse maisinho. E esse maisinho ele impede que seu cliente veja todo o resto da informação. E isso não é interessante porque normalmente a última coisa que a gente coloca na bio é justamente a chamada para ação. Chamada para ação é quando você convida o seu cliente para fazer alguma coisa, ou seja, você pede para ele entrar em contato com você, você pede para ele te mandar um e-mail, você pede para ele comentar na sua foto, você pede para ele responder aquele stories. Tudo isso é uma chamada para ação. Então, quando você coloca mais de 4 linhas, mais que 4 linhas, esse maisinho ele some. E aí, o seu cliente perde a informação mais importante, que é justamente como que ele entra em contato com você. Existem alguns telefones que eles são bem pequenos e as pessoas não conseguem ver 4 linhas. Às vezes elas não conseguem ver nem 3. Mas a gente não pode levar muito em consideração esses telefones, porque hoje em dia a maioria dos telefones são um pouco maiores, então a gente pode usar 3, 4 linhas na nossa bio tranquilamente, mas não dá para usar 5, certo? Porque não aparece, o Instagram não mostra. Então, limite aí para a tua bio, só até 4 linhas. O próximo erro que vocês fazem na bio é justamente usar logo no perfil. E por que eu não recomendo usar logo no perfil? Porque a nossa logo, ela não é tão reconhecida como a logo da Netflix, como a logo do Facebook, como a logo do Instagram. E são empresas grandes, certo? Quando você usa a sua logo no Instagram, às vezes nós não conseguimos nem ler aquilo que está escrito. Então, principalmente quando eu não consigo ler aquilo que você escreveu, não faz sentido você usar logo. Mas qual que é o outro motivo que faz com que a logo não seja a melhor opção para você usar ali como foto no seu perfil? É justamente que você está em uma rede social, certo? Caso você estivesse lá no Mercado Livre, lá no Elo 7, às vezes lá no Pinterest, iria fazer sentido sim você usar seu logo. Mas como você está em uma rede social e é uma rede social de relacionamento, faz muito mais sentido você se vender ao invés de vender uma logo. O lugar da sua logo, eu costumo dizer, é na sua papelaria, na sua embalagem.
lá no seu perfil do Instagram, mas lá no seu Instagram o que eu mais indico é que você use a sua foto, porque antes mesmo do seu cliente comprar o seu bordado, ele quer conhecer você. Ele quer saber quem que faz aquele bordado, certo? A sua, eu não quero de jeito nenhum usar minha foto no meu perfil, quero continuar com foto de logo. Então, no mínimo que eu consiga ler o que está escrito, tá? Se tiver palavras que eu consiga ler, caso não tenha palavras, que seja um símbolo interessante, certo? Que seja um símbolo autêntico da sua marca mesmo. E se você usa logo no seu perfil, pelo menos apareça no seu destaque e no seu feed. Mas lembrando, é em último caso, é caso você realmente não queira. Não é a minha recomendação e nunca vai ser, tá? Observe no nicho de bordado. Quem são as bordadeiras que você mais admira? Eu tenho certeza que a maioria usa a própria foto no perfil. Então, se você usa foto de logo no seu perfil, faça com que o que está escrito seja visível e apareça no seu perfil, para colocar aí na balança, né, essa falta que você faz ali na sua foto, porque realmente faz muita falta. Faz muita diferença você ver um perfil que tem logo e um perfil que tem a sua cara. O próximo erro que vocês cometem é a redundância. Isso é muito importante, porque a bio, ela tem pouco espaço, certo? É muito pouco espaço. Então, quando você repete informação, acaba que você joga aquele espaço ali no lixo. Nós precisamos usar a bio da melhor forma possível. E para isso, a gente não pode ficar sendo redundante. Aqui eu coloquei uma forma de redundância, por exemplo. Bordados Borde Amor, que é o arroba, tá ali em cima, e embaixo Bordados Borde Amor de novo. Mesmo que esse arroba tenha um hífen e um ponto, eu ainda consigo ver qual que é o nome da marca. Então eu não preciso repetir o nome da marca ali. O que eu mais indico que vocês coloquem aqui nessa parte em negrito é justamente o seu nome, tá? O nome da bordadeira, e é por isso que faz sentido também você ter a sua foto, certo? Porque quando seu cliente chega no seu perfil, ele precisa saber seu nome. E não faz sentido algum ele entrar no seu perfil, saber o seu nome e não saber qual que é o seu rosto. E aí ele chega no direct, te chama pelo nome, mas ele não faz nem ideia de como que é o seu rosto. Ele não faz nem ideia de como que você é. Isso é muito estranho, até porque você não é uma grande empresa, né? Você é uma pessoa que está construindo o seu negócio agora e é importante que o seu cliente tenha essa confiança, é importante que ele saiba quem está ali. Então, por isso nós usamos a foto e o nosso nome nessa parte em negrito. Outra coisa que colocamos nessa parte negrita, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, é o nosso nicho, certo? Então aqui eu repeti informação. Outra repetição que acontece é você colocar o seu nome ali e aí você vir de novo e colocar o nome aqui embaixo, olha só, o nome na bio. Aqui eu coloquei como erro porque como o lugar do nome certo é estar nessa parte em negrito, quando você coloca na descrição do seu perfil não faz o menor sentido. O seu nome precisa estar nessa parte em negrito do Instagram, certo? O outro erro que, além de ser, né, um erro sobre a própria bio, ainda é um erro de processo, certo? Por quê? Nós falamos sobre isso ontem, não é indicado usar o direct para fechar vendas, não é profissional. E quando você faz isso aqui, além de você esconder, né? Porque aqui eu juntei todos os erros. Eu coloquei o +1, coloquei contato via direct, coloquei o nome, deu tudo errado. Então, também não recomendo que você faça isso aqui no seu perfil, tá? Sempre indique o link da sua bio para que seu cliente entre em contato com você. Bom, aqui eu coloquei alguns erros que vocês cometem na bio. Um deles é você usar um link muito grande, tá? Esse link, ele não é bonito, ele não é esteticamente agradável. Então, eu sugiro que vocês usem aqueles encurtadores de link ou aqueles sites que a gente coloca na bio, certo? O que eu recomendo é o aplicativo Milkshake, o site Biolink e o Linktree. São aí os 3 sites que dá para você usar na sua bio, fica bonito e você ainda consegue colocar vários links ao mesmo tempo. Então, de todos esses, o que eu mais indico seria o Milkshake e o Biolink. O outro erro que vocês fazem é dar 2 opções para que o seu cliente compre de você. Aqui, além de ser um erro na bio, é um erro também no processo da sua empresa. Porque não é interessante que você tenha, eu te atendo aqui, eu te atendo no e-mail, eu te atendo no WhatsApp, eu te atendo
não é interessante. É importante que você tenha um único local de atendimento, a sua central de atendimento, e que ela seja lá no WhatsApp ou no e-mail, enfim, o que você escolher para você atender, né? Mas você precisa ter um único local, certo? Então, tenha esses processos bem certinho, bem estruturados, porque uma empresa realmente tem processos e segue esses processos, independente do que o cliente quer. Então, o cliente te chamou lá no direct, tudo bem, atende ele, conversa com ele, mas leva ele para o WhatsApp. Um outro erro que vocês cometem é justamente colocar a localização. Não precisa colocar a localização na bio, porque você come um espaço importante da sua bio, certo? Você come uma linha. E por que não precisa? Porque o Instagram, ele te dá a opção de você colocar a localização, caso você queira. Localização não é obrigatório, até porque você envia, eu creio, para todo o Brasil. Então não tem muita necessidade de você colocar a localização. Caso você queira, você pode usar a própria localização do Instagram. E outro erro que eu trouxe aqui é a marcação de perfil pessoal. Não faz sentido marcar perfil pessoal no seu perfil profissional. Por quê? Eu acredito que o nosso perfil profissional ele deve ser único. Tudo que o seu cliente precisa saber sobre você precisa estar no seu perfil pessoal. Não faz sentido algum o seu cliente precisar ir para outro perfil para confiar em você ou para saber que você é uma pessoa que existe. Então, quaisquer que sejam os motivos para você marcar o seu perfil pessoal, não vai fazer sentido porque o seu cliente não vai seguir esse perfil. E na maioria das vezes, esse perfil é até trancado. Então, faz menos sentido ainda marcar um perfil que é trancado. Faz muito pouco sentido marcar um outro perfil porque seu cliente não vai seguir. Então, a melhor forma é você ter todas as informações, ter você, ter a sua rotina, ter seu cachorro, ter seu marido, tudo isso dentro do seu perfil profissional. Porque daí fica tudo certinho, fica tudo ali, o seu cliente vê tudo isso, ele não precisa ir para outro perfil para te conhecer ou para confiar em você. Aqui eu quero mostrar para vocês como fica esteticamente diferente o perfil quando você tem uma logo e quando você tem uma foto. Na bio da esquerda eu usei todos os erros que eu passei para vocês e na bio da direita eu usei todas as indicações que eu vou passar para vocês, então vamos lá. Bom, como que você constrói a sua bio então, certo? Aqui eu trouxe lá em cima o nosso nome de usuário, então Bordados Bordamor, pronto, acabou, não precisa mais falar o nome da sua marca na bio, ali já é o suficiente, certo? Depois nessa linha em negrito, nós temos Suelen Alves e Bordado à Mão, que é um nicho. E por que essa parte em negrito é uma das partes mais importantes no Instagram? Porque é uma parte que é pesquisável. Quando você joga lá na lupa, você consegue encontrar essa parte do arroba e essa parte em negrito, tá? Hoje no Instagram, essas são as duas partes que são pesquisáveis. Então você consegue encontrar uma conta que usa essas palavras-chave nessa parte aqui em negrito. Quando você usa só o seu nome, é terrível. E quando você usa o seu nome ou o nome da marca, se o nome da marca não tem nada a ver com o seu nicho, não faz sentido algum, porque o nome da sua marca vai estar ali em cima, certo? E o que você realmente precisa ter ali é o seu nome, para linkar com a sua foto de perfil, seu cliente saber o seu nome, e o seu nicho. Eu vou contar uma história para vocês. Há alguns dias eu estava procurando alguns perfis que falavam sobre um determinado assunto. Então eu joguei essa palavra, esse nome, lá na lupa, né? Porque eu creio que as pessoas teriam isso daqui. Então eu consegui encontrar, assim, alguns perfis, vários perfis, na verdade, que tinham esse nome escrito aqui nessa parte negrita e comecei a seguir todos eles. Então, já que era um assunto do meu interesse, o Instagram me mandou um anúncio de uma pessoa que falava exatamente sobre esse assunto. Porém, eu não tinha encontrado essa pessoa antes na minha pesquisa e o perfil dela era muito bom. Então, quando eu entrei no perfil, eu percebi que eu não encontrei ela porque ela não colocou o nome daquilo que ela fazia ali nessa parte em negrito. E por causa disso eu não encontrei, por causa disso eu não segui ela. Então pense que os seus clientes podem sim não te encontrar porque você não sabe usar essa estratégia. Então sempre nessa parte em negrito, nome e o seu nicho. Pode ser bordado à mão, pode ser bordado livre, pode ser porta-maternidade, retrato minimalista, pet realista, pet em pintura de agulha, pode ser o que você quiser, desde que o seu cliente pesquise sobre aquilo na bio,
certo? Então, se eu falo com bordadeira, faz sentido eu colocar bordado livre. Se eu falo com mães, faz sentido eu colocar porta-maternidade. Se eu falo com adolescentes que quer bordado de anime, faz sentido eu colocar bordados geek. Então, vai aí do seu cliente também. O que seu cliente pesquisa na lupa? Depois do seu nome, a gente começa a descrição da bio. Nessa bio, nós precisamos colocar 4 linhas, né? Lembra, não pode passar de 5. Nessa bio, nós vamos colocar a nossa oferta, especificar para o nosso cliente o que a gente faz, e aí a gente pode fazer isso de 2 formas, vocês vão ver. Nós vamos passar uma informação útil, a informação mais útil ali daquele momento, né, que nós estamos vivendo ali no nosso perfil, vocês vão entender. E nós devemos fazer uma CTA, que é sempre uma CTA de compra, certo? Entre em contato, no link abaixo, encomende o seu bordado, algo do tipo, clique no site, tudo bem? Aqui tem a mesma frase ali em cima, certo? A única coisa que muda é a segunda linha e vocês já vão entender por quê. Essa frase é o seu slogan, tá? É o slogan da sua marca. Então, qual é o slogan da sua marca? Você tem um slogan de marca? Eu recomendo que vocês tenham. Tanto para você colocar na sua bio, quanto para você colocar na sua embalagem, quanto para você viver esse slogan, certo? Aqui nessa segunda linha, nós temos aí uma leve diferença. Nessa segunda linha, nós contamos para o nosso cliente o que ele vai encontrar ali, né? Então, aqui nessa primeira bio, eu coloquei para quem é o meu perfil, e nessa segunda bio, eu coloquei palavras descritivas, que descrevem aquilo que eu faço. E lembrando, não é descrição de produto, é descrição daquilo que eu faço, certo? Então, eu vendo decoração para quarto de bebês, então ok, é decoração para quarto de bebês. Eu vendo decoração para casamento, então é decoração para casamento, tudo bem? E seguindo aqui a nossa bio, nós temos a informação útil. E aí você usa a informação que mais cabe no seu perfil no momento, certo? Aqui eu coloquei envio para todo o Brasil, mas poderia ser a agenda fechada, às vezes a agenda aberta. Porém, eu não recomendo usar tanto assim a agenda aberta, porque às vezes pode passar uma impressão de desespero. Se você está com a sua agenda aberta daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, faz sentido colocar na bio. Mas se a agenda que está aberta é a agenda desse mês, não faz tanto sentido assim, sabe? Então, eu recomendaria evitar. Aqui nessa quarta linha é a nossa CTA, né? A nossa venda, a nossa chamada para ação. E embaixo sempre tem um link. Aqui eu não coloquei a localização, mas você pode colocar a localização caso você queira. Principalmente se você está começando, porque quando a gente começa, nós vendemos mais para as pessoas da nossa própria cidade. Então faz sentido você colocar a sua cidade ali na bio. Então vamos dar sequência no conteúdo e vamos para o passo 2, os destaques de uma bordadeira. Quem olha os seus destaques é quem já está muito interessado naquilo que você vende. Você deve perceber que os perfis que você olha os destaques são aqueles perfis que você realmente pensa em comprar algo dessa pessoa. Então, o cliente que vai ver o seu destaque é aquele que está muito interessado no seu produto. Porque quando o seu cliente sai da sua bio, ele vai para baixo e ali embaixo tem os destaques. E a informação do destaque, ela fica destacada. Não é como os stories que some, não é como o feed que vai lá para baixo e fica velho. Os destaques, eles ficam ali no seu perfil em evidência, né? É uma informação destacada e por isso que a gente deve dar valor a esses destaques. E, claro, usá-los com estratégia. Então, o que você deve colocar nos seus destaques? Informações importantes para a compra do seu produto. Tudo aquilo que foge dessa proposta é extra, é aquilo que você pode ou não fazer. Porém, eu recomendo que você priorize, né? Antes de você fazer esses extras, você priorize esses destaques que eu vou passar aqui para vocês, que são importantes para que seu cliente compre de você. Antes disso, eu separei aqui alguns erros para vocês perceberem se vocês estão fazendo o perfil de vocês. Erros que vocês cometem nos destaques. Não ter destaque no perfil, ter muitos destaques desnecessários, destaque de processos que tem centenas de stories, destaque para bordadeira e destaque antigo e desatualizado. Ok, não tem destaque no seu perfil. Quando eu chego no perfil de alguma aluna que eu vou analisar, se eu vejo que esse perfil tem um espaço em branco ali, eu já sei que está faltando um destaque.
Então, você não ter nenhum destaque é muito prejudicial ao seu perfil, porque aquela parte ali, ela vai ficar vaga, ela vai ficar faltando ali. E a gente consegue perceber isso quando a gente entra no perfil. Ter muitos destaques desnecessários. Eu sempre digo, se você tem muitos destaques, na verdade você não tem nada destacado. Porque para que você tenha uma informação e evidência, você não pode ter um monte delas. Então, priorize aqueles destaques que eu vou passar aqui e aqueles que são importantes para que o seu cliente compre de você. Destaque de processo que tem centenas de stories. Bom, eu recomendo um tipo de destaque de processo que é aquele estratégico, certo? Que é o que você começa contando certinho qual que é o passo a passo do seu bordado. Então, às vezes vocês reclamam, ai meu Deus, o meu cliente ele não entende meu trabalho, né? Ele não entende meu preço, ele não sabe o que eu faço, mas ele não sabe porque você não explica, porque você não mostra para ele. E esse destaque de processo feito de uma forma estratégica, o passo a passo, você criando risco, você passando por tecido, você bordando, etc. Ele cria essa consciência no seu cliente de que o bordado não se faz da noite para o dia e de que o bordado não é um produto barato. Então, para que seu cliente entenda o que você faz, você precisa passar essa informação para ele, até porque ninguém nasce sabendo, tudo bem? Então, destaque de processo que tem um monte de processo. Hoje, nesse story aqui tem você cortando tecido, nesse tem você bordando, nesse tem você embalando. Sem sequência lógica, sem estratégia, você só vai jogando os destaques ali. Isso não é interessante, isso é um erro. Ninguém assiste, ninguém gosta de ver, é cansativo, não faz sentido. Então, não recomendo que vocês tenham esse tipo de destaque. Destaque para bordadeiras. Bom, polêmica, né? Eu não recomendo que vocês tenham destacado no perfil esse tipo de conteúdo, salvo em algumas situações, certo? Por exemplo, bom, situação 1, você já tem todos os destaques dos seus clientes, então você já fez todos os destaques, aí agora o seu perfil tá certinho, tá redondinho, você quer destacar ali uma informação, uma ajuda para as bordadeiras, ok, faz sentido, desde que esse destaque fique lá no fundo. Primeiro vem os importantes, os destaques para quem vai comprar de você, certo? Depois é aquele que ajuda a colega. Digamos que você faz alguma coisa e aí sempre alguém pergunta, sempre uma bordadeira pergunta para você. Você não vai ser, né, sem educação, você não vai ser amarga a ponto de você não responder. Você pode destacar essa informação e fazer como eu disse, deixar lá no final, sempre deixar os destaques mais importantes ali na frente, que são os destaques para o seu cliente. E aí, quando essas pessoas virem te perguntar, você fala do seu destaque, né? Você olha, tem essa informação lá no meu destaque, e daí você não perde muito tempo atendendo bordadeira e consequentemente, né, deixando de atender os seus clientes. Destaques antigos e desatualizados, a não ser que também tenha alguma estratégia por trás desse destaque ser muito antigo, como por exemplo, você pode estar contando a sua história em um destaque usando destaques mais antigos, né? Quando você começou a ter o ateliê, alguma coisa do tipo. Então, se tem uma estratégia, faz sentido você manter destaques antigos. Pego, por exemplo, o que eu falei antes. Eu tenho um destaque que chama 2 tecidos. E tem um stories lá muito antigo, que foi quando eu descobri os 2 tecidos. Então, eu deixo ele ali justamente para mostrar que foi algo genuíno, né? Que foi algo que surgiu nessa minha cabecinha, e depois disso eu ensinei. Então é um destaque estratégico. Se não é estratégia, se tá ali antigo porque você esqueceu, porque tá muito cheio, se tem coisa ali que não faz mais sentido, tira. Tudo bem? Às vezes tem coisas que vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então vamos para os destaques que eu recomendo que vocês façam. A bordadeira, que é contar quem você é, certo? É contar por que você borda, falar de você, falar da sua história. Vocês podem juntar esses 2 destaques juntos, tá? A bordadeira e a sua marca. Faz sentido você unir esses 2, certo? Caso vocês queiram. E é uma ótima forma do cliente te conhecer e conhecer a marca que você criou, tudo bem? Então, é importante, precisa ter no seu perfil. O seu cliente chega no seu perfil, vê sua foto, vê seu nome, vê seu destaque, te conhece, tudo bem? O produto. O produto é o quê? É aquilo que você vende, certo? Então, se você vende porta-aliança,
você vai fazer um destaque de porta-aliança. E aí, nesse destaque de porta-aliança, você vai colocar tudo. Você vai colocar feedback, você vai colocar por que ela precisa comprar o porta-aliança, você vai colocar como que ela usa o porta-aliança no casamento, fotos do porta-aliança dentro da moldura ou no casamento, enfim, você vai falar só de porta-aliança ali naquele destaque. E quem vai entrar nesse destaque vai ser justamente as pessoas que têm interesse de comprar um porta-aliança. Então, ele precisa ser muito bem construído, né, para que o cliente entenda esse porta-aliança, como que usa, como que faz, né, para que ele queira comprar. Então, se você vende porta-aliança, porta-maternidade e retrato, tem um destaque para cada um desses produtos. O próximo destaque é clientes, são justamente os feedbacks. Nós precisamos de feedbacks porque o seu cliente precisa confiar em você, certo? Ele precisa saber que você é uma pessoa confiável. Ele precisa saber que outras pessoas compraram de você e gostaram do seu produto. Isso traz confiança, isso faz com que ele confie em você. Então, nesse destaque, você vai colocar todo tipo de feedback, certo? Áudio, print, vídeo, se tiver. Porém, sempre que você colocar um print, por exemplo, você precisa colocar a foto do bordado, tá? Não adianta nada você ter lá um destaque escrito... nossa, como eu amei esse bordado, ficou muito bonito, muito obrigada, etc, etc. Se eu não sei de qual bordado que esse cliente está falando. Então, sempre que você postar em qualquer lugar feedback, precisa ter a mensagem e o bordado, tudo bem? O próximo destaque é como usar aquilo que você vende. Você precisa ensinar o seu cliente a usar o seu produto, seja na decoração, seja para limpar, seja para guardar, seja para usar no casamento, enfim, você precisa ensinar esse cliente a usar aquilo que você vende, certo? E por último é como comprar de você, como encomendar de você. Eu não preciso nem dizer, né, que esse é um destaque muito importante que é preciso ter no seu perfil. Nesse destaque, você precisa usar uma CTA de venda. Nós já falamos sobre CTA. CTA é quando você convida o seu cliente para fazer alguma coisa em relação ao seu serviço, aquilo que você fez, né, aquilo que você postou. Então, nesse destaque aqui, precisa ter uma CTA de venda. Então, aqui você vai mostrar todo o passo a passo para o seu cliente comprar um produto de você. Onde que ele entra em contato, como que faz o pagamento, quais são as opções de frete, qual que é o preço, qual que é o tamanho. Entendem? Vocês podem separar esses destaques de preço, de valor, de tamanho em outros destaques também, certo? É uma opção, mas é importante que você tenha todas essas informações nos seus destaques. E aí vai sentindo os seus clientes, vai percebendo o que eles te perguntam para que você crie um destaque. E aí esses novos clientes que vão surgindo e tendo as mesmas dúvidas, consigam ver esse destaque e dessa forma saiba de toda essa informação antes de entrar em contato com você, certo? Você ter todo esse passo a passo. Quanto mais informação você tem no seu destaque, menos tempo você vai levar nesse seu atendimento. Porque o seu cliente, ele já vai saber muito mais sobre o seu trabalho do que uma pessoa que chega no seu perfil e vai direto no seu direct. Então, eu quero que vocês percebam que aqui tem uma escadinha, que tem um funil também. Vocês vão ver mais sobre funil daqui a pouco, aguardem, mas aqui tem um funil. Seu cliente chega no seu perfil, ele vê sua foto, vê seu nome, vê o que você faz. Vê, né, ali o link, tudo bem. Ele desce um pouco mais para baixo, ele te conhece, conhece sua marca, conhece o produto, conhece os seus clientes, entende como que ele usa e entende como que compra. Isso aqui é uma estratégia de destaque muito, muito boa e eu recomendo que vocês façam. Os outros destaques do seu perfil, como dicas, dicas para bordadeira, o bordado na decoração, o bordado X, Y, etc., são destaques extras, certo? Esses aqui você precisa ter no seu perfil. Então, agora vamos para o nosso terceiro passo, para a construção da nossa marca lá no Instagram. O terceiro passo é justamente criação de conteúdo, certo? Você precisa criar conteúdo dentro do Instagram. E quando eu falo criar conteúdo, eu preciso que você entenda que absolutamente tudo ali é conteúdo. Seus stories, as suas fotos, os seus vídeos, aqueles conteúdos que você cria, né, para informar alguma coisa mesmo. Então, a foto de um bordado é um conteúdo, a sua foto é um conteúdo, o stories do seu cachorro é um conteúdo. Conteúdo não é só aquele conteúdo engessado que a gente faz no Canva, tá? Tudo é conteúdo. E por que nós precisamos criar conteúdo? Porque no Instagram, se a gente não cria alguma coisa, se a gente não cria conteúdo, o nosso cliente não nos vê.
Então, criar conteúdo é a mesma coisa que abrir uma loja física, certo? Quando você cria conteúdo, na verdade, você está abrindo a sua loja e mostrando para o seu cliente que você está ali. Mostrando que você está ali para atendê-lo, sabe? Ele lembra de você, ele se lembra que você existe. Dentro do Instagram tem várias pessoas, então o seu cliente recebe conteúdo de muitas pessoas. Se ele não recebe o seu conteúdo, ele acaba que te esquece. Então o seu conteúdo é um lembrete para o seu cliente que você existe. Assim como mandar um e-mail, assim como chamar mesmo as pessoas para conversar, sabe? Você faz com que ele se lembre que você está ali, que você existe, que você está pronta para atendê-lo. Então, você precisa criar conteúdo para ser vista e esse conteúdo precisa ser para o seu cliente, certo? Sempre que você for criar conteúdo, você precisa pensar: esse conteúdo aqui, ele faz sentido com a pessoa para quem eu quero vender esse bordado? A pessoa que vai comprar esse bordado, ela vai conseguir me entender? Ela está me entendendo? Ela vai ter vontade de comprar? Eu estou falando com ela? Então, criar conteúdo é a base do seu Instagram, sabe? É a base do seu negócio. Se você está construindo um negócio dentro do Instagram. Então, eu vou falar sobre a importância de você criar conteúdo. É com o seu conteúdo que você atrai, se relaciona e vende para as pessoas. Essas três palavras, elas são muito importantes: atração, relacionamento e venda. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, onde eu vou te explicar o que é um funil. O funil, ele é uma estratégia de conteúdo para você estar criando conteúdo que leve o seu cliente até a venda. E não só criar conteúdo por criar mesmo. Então aguarde um pouquinho que daqui a pouco nós vamos falar sobre funil. Para você vender, você precisa ter a atenção das pessoas. Então, criar conteúdo faz com que as pessoas te vejam. É com o seu conteúdo que você fará a sua empresa crescer dentro do Instagram. Não tem como você crescer sem criar conteúdo. Você pode até fazer anúncio, pagar para fazer anúncio, mas se seu cliente chega no seu perfil e não tem nada, se está tudo vazio, ele não vai ficar. Então é dinheiro jogado no lixo. Você pode unir essas duas coisas, o conteúdo que você cria e os anúncios, mas um sem o outro não funciona. E qual deve ser a sua constância em relação a criar conteúdo? Muitas pessoas têm dúvidas: eu devo postar todo dia, eu devo postar um dia sim, um dia não? Bom, a constância é quanto mais, melhor, porém depende. Se você está postando muito e esse conteúdo não é interessante, então às vezes é melhor você diminuir um pouco na quantidade para melhorar a qualidade. Mas é só um pouco, não pode postar 2 vezes no mês conteúdos incríveis, porque também não vai funcionar. Então a sua constância, ela precisa ser uma constância feita para você. Quantas vezes você consegue postar na semana? É 2? É 1? É 3? Então a sua constância vai ser você quem vai definir. Mas você precisa definir essa constância e você precisa cumprir essa constância, certo? Então, beleza, eu vou postar 2 vezes na semana. Você vai fazer 2 conteúdos para você postar 2 vezes na semana, todos os dias. Isso é ter constância. Ok, eu vou ir na academia 3 vezes na semana. Eu vou na academia 3 vezes na semana, isso é uma constância. Quando você fica, essa semana eu não tenho conteúdo, eu posto na próxima, isso não é constância. Quando você define uma constância, você também precisa definir as estratégias para que você consiga cumprir aquilo ali. Senão, acaba que você não cria conteúdo, né? Você espera o conteúdo vir até você e essa não é a forma correta de você criar conteúdo, né? O conteúdo não está ali, você precisa mexer uns pauzinhos para você conseguir ele. Então, eu trouxe aqui alguns erros que você comete no seu conteúdo, certo? Vamos lá. O primeiro erro: não postar fotos o suficiente do bordado. Eu disse que fotos também é conteúdo. Quando você posta um bordado finalizado, isso é um conteúdo. Para que esse conteúdo funcione, né, você precisa ter muitas fotos desse bordado. Essa é a minha recomendação. Você pode sim postar 1, 2, 3 fotos, quantas você quiser. Mas o que eu recomendo é que você poste sempre 10 fotos do mesmo bordado, mostrando sempre os vários lados do seu produto, mostrando os detalhes, porque é nesse post que o seu cliente vai ver de pertinho o seu trabalho. Então, sempre que você for postar fotos do seu bordado finalizado, poste sempre 10 fotos, sabe? Desde que o seu cliente conheça aquilo que você vende. Sabe quando você vai comprar uma roupa na internet e aí você quer ver todos os detalhes da roupa, você quer ver como que é o tecido, você quer ver o babado, você quer ver o botão. Enfim, com o bordado também é assim. É interessante que você mostre para o seu cliente
todas as facetas do seu bordado, o acabamento, como que ele fica na estante, como que ele fica na parede, como que é aquela borboletinha bem de perto. Dessa forma, o seu cliente consegue ver mesmo realmente todo aquele produto. E é claro que isso quebra várias objeções. Eu já deixei de comprar vestido na internet porque eu não conseguia identificar direitinho como que era o tecido, porque eu não tinha foto das costas do vestido, então eu não comprei. Então, facilite a vida do seu cliente, poste sempre as 10 fotos do carrossel com o seu produto. O outro erro que vocês cometem é conversar com bordadeiras e não com clientes no conteúdo do Instagram. Uma coisa é você fazer um breve stories conversando com bordadeira. Outra coisa muito diferente é você levar isso para o feed, é você conversar com elas no feed, é você conversar com elas na legenda, quando, na verdade, você deveria estar conversando com seu cliente. Então, em um post de bordado finalizado, ao invés de você falar com seu cliente, você fala com bordadeira. Por exemplo, aqui eu trouxe o mesmo exemplo que eu dei lá na última aula, que foi você pode personalizar o papel de seda com craft, etc, etc. Pensa que você acabou de postar um bordado com alça de camurça. E aí você fala, olha bordadeira, porque é quase que um olha bordadeira. Você pode colocar essa alça de camurça no seu bordado, porque dá uma diferenciada no bordado, e aí você usa essa tarraxinha, ou você usa esse percevejo, e aí você cola. Enfim, você não está conversando com o seu cliente. Então, sempre se atente na sua comunicação. É por isso que nós definimos o público. Porque precisamos saber com quem estamos falando a todo tempo. Outro erro é não fazer CTA. No seu conteúdo, você precisa fazer CTA, principalmente quando você está começando a fazer conteúdo. E quando você começa, você pode ficar um pouco perdida, né? Você não sabe o que você quer com aquilo ali. Quando você coloca uma CTA no seu post, você define qual que é a estratégia desse conteúdo. Calma, que já já você vai entender. Então, sempre que você faz um post, você precisa colocar uma CTA. A CTA, como eu disse, é uma pergunta. Então, você faz uma pergunta para o seu cliente e essa pergunta vai definir qual que é a estratégia do seu post. Então, por exemplo, tem posts que você vai fazer que você vai perceber que nem tem CTA para você colocar ali, simplesmente porque esse post, esse conteúdo não faz sentido para o seu cliente. Por exemplo, você acabou de postar uma caixa de linhas, e aí você, eu não sei o que eu escrevo na legenda. É claro que você não sabe o que você escreve na legenda, porque nem tem o que escrever. Você vai falar o quê? Você vai falar, ai meu Deus, como é difícil organizar essa caixa de linhas, ou então você vai falar, olha aqui, deixa eu mostrar como eu sou organizada. Nesse tipo de post, você não consegue fazer CTA. Tenta fazer uma CTA para um post de caixa de linhas, vai demorar um pouco. Uma CTA que interesse o seu cliente, que seja interessante para o seu cliente. Então eu poderia perguntar, por exemplo, e aí cliente, você já arrumou sua caixa de linhas hoje? Não faz o menor sentido. Então quando você está com dificuldade de fazer alguma CTA no seu post, é claro que você não pode levar isso ao pé da letra, porque quando você está começando, você vai ter dificuldade mesmo de fazer qualquer CTA. Mas se aquele post, se aquela pergunta não se encaixa com o seu conteúdo, se essa pergunta não é interessante para o seu cliente, então é um conteúdo que às vezes não faz sentido. Então, todos os posts precisam ter CTA, porque essa CTA coloca o seu post em um funil, dentro de uma estratégia de conteúdo. E nós já vamos falar sobre isso. Então, vamos lá para o nosso quarto e último passo da construção do nosso negócio de bordado no Instagram. E agora se arrume na cadeira, pegue seu caderno, porque nós vamos falar sobre funil, sobre estratégia de criação de conteúdo. E é muito importante que você preste atenção. Para isso, eu vou te apresentar o erro que as pessoas cometem ao criar conteúdo dentro do Instagram. Não ter estratégia. É esse exemplo que eu acabei de dar. Você posta uma caixa de linha, por quê? Você já se perguntou por que você está fazendo esse post? O que você quer com esse post? Você quer que as pessoas comentem? Você quer que elas curtem? Você quer que elas percebam, que elas vejam, que elas notem que você gosta de cachorro? Você quer que elas comprem um bordado de você? Você quer que elas cliquem no link da bio? O que você está querendo com esse conteúdo? É justamente isso que nós chamamos de estratégia. Você precisa querer algo com aquilo ali para que você produza conteúdo de forma consciente e de forma inteligente dentro do Instagram. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um feed vitrine, que era o meu feed antigamente,
quando eu não tinha nenhuma estratégia de conteúdo. Eu só postava, só cuspia bordado ali e ia postando e não tava nem aí, não sabia o que eu estava fazendo. Então esse tipo de perfil eu chamo de perfil vitrine. Não é um perfil que tem estratégia porque todos os posts são os mesmos, todos os posts são iguais. Quando o cliente chega aqui, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe como compra, ele não sabe como é feito. E isso não é estratégico, porque dentro do Instagram e dentro de qualquer empresa, nós precisamos ter um funil. Esse funil para o Instagram, a gente converte ele em posts, em conteúdos. Então, é um passo a passo de compra que a gente vai colocar esse passo a passo dentro do nosso feed. Você já viu esse passo a passo, esse funil, lá nos destaques. Lembra que seu cliente te conhece e aí depois ele conhece sua marca e ele conhece seu produto? Isso é um funil. Agora, no funil, dentro do feed do Instagram, nós vamos fazer isso através dos nossos posts. Então agora eu vou te apresentar a estratégia perfeita, que é o funil de vendas. O que é isso? Como que funciona? Como que eu uso? Então vamos lá. A primeira fase desse funil é a atração. Lembrando que as fases do funil, elas são convertidas em conteúdos. Então, em cada fase do funil, você vai criar um tipo de conteúdo. Então, na fase de atração, você vai criar conteúdos que atraem as pessoas para o seu perfil. Então, você vai fazer muito Reels, você vai fazer conteúdos que fazem com que as pessoas enviem esse post para outras ou marquem nos comentários outras pessoas. Então, nessa fase de atração, você vai usar CTAs que são de marcação. Então, se você fez um bordado, você acabou de postar um bordado, desce foto desse bordado. Se você usa a CTA de marque aqui uma mãe, esse conteúdo, ele automaticamente, ele se transforma em um topo de funil. Porque essa é a sua estratégia com esse conteúdo. Isso quer dizer que esse é o melhor tipo de post para topo de funil? Não. Isso só quer dizer que esse post está dentro do seu funil como topo. E ele pode vir a funcionar como topo, mas você precisa fazer alguns testes. E claro, você precisa analisar os posts que você já fez para ver quais foram os conteúdos que mais trouxeram pessoas para o seu perfil. E aí que entra a análise de métricas. Porque quando você cria conteúdo, ok, eu criei esse conteúdo aqui para ser um topo de funil. Você vai lá, coloca a CTA, marque aqui uma mãe. Depois você vai ver lá nos comentários quantas pessoas marcaram essas mães. Quantas pessoas chegaram no seu perfil através desse conteúdo. Porque esse conteúdo ele é um conteúdo de atração. Então você quer seguidores. Se você quer seguidores, ter mais salvamento, por exemplo, não é o que você quer. Pode ter salvamento? Pode, com certeza. Mas essa não é a sua estratégia. O que você quer é atrair pessoas para o seu perfil. Então, o primeiro passo para você criar conteúdo de topo de funil é entender quais são os conteúdos que já trazem pessoas para o seu perfil. Você vai lá nos seus insights e vai ver quais foram os conteúdos que te trouxeram mais seguidores. Quais foram os conteúdos que tiveram mais compartilhamento. Então, o primeiro passo é você analisar essas métricas e entender quais foram os conteúdos que te trouxeram mais seguidores. Porque dessa forma você consegue repetir. E repetindo esses conteúdos, você vai entender se são mesmo conteúdos de topo de funil e se você pode categorizar eles como topo para estar usando na sua estratégia de conteúdo. Dessa forma, quando for dia de você fazer topo, você faz topo. Quando for o dia de você fazer um conteúdo de meio, você faz meio. E quando for o dia de você fazer um conteúdo de fundo de funil, você faz fundo. Até agora a gente só viu o topo de funil, então aguarda que já a gente vai chegar nos próximos. Bom, depois de você entender o que já é topo de funil no seu perfil, você vai criar novos conteúdos que são específicos para topo. Ou seja, você vai fazer testes. Com esses testes, você também vai conseguir encontrar novos conteúdos de topo e assim você vai aumentar o seu repertório. Então, já te dando uma dica aqui, né? Conteúdos de topo costumam ser Reels, vídeos mais rápidos, bordados prontos, bordados finalizados, que são muito bonitos, né? Aquele bordado que você olha tipo, nossa, esse bordado está sensacional, ele vai viralizar. Esse tipo de bordado também pode ser um topo. Então, se você faz um bordado muito bonito e pede para alguém marcar uma mãe, uma noiva, a chance desse bordado ser ainda melhor, né, performar ainda melhor como topo de funil é muito grande. Então, para topo de funil, a CTA que você usa é encaminhamento e marcação.
Então você pode usar como: envie esse bordado para uma mãe, envie esse bordado para uma noiva que vai se casar esse ano, marca aqui uma mãe, marca aqui uma noiva. E dessa forma você consegue os seus topo de funil, seus conteúdos de topo de funil para você usar na sua estratégia. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que você precisa ver quando você for lá nos seus insights. Eu disse que você precisa ver as métricas dos conteúdos que você já tem para que você crie novos conteúdos de topo, certo? Para que você repita a fórmula. Então aqui você vai ver quantos encaminhamentos teve, tá? Quantos encaminhamentos e quantas pessoas começaram a te seguir através desse conteúdo. Essa é a métrica mais importante. Quantas pessoas começaram a te seguir, porque você quer atrair pessoas nesse tipo de conteúdo. Outras métricas importantes é justamente quantas pessoas foram alcançadas, tanto no explorar, por hashtag e de outra pessoa, certo? Então, quantas pessoas você atingiu com esse post também é uma métrica de atração, é uma métrica de topo de funil. E descendo um pouquinho mais para o meio, a gente tem o meio de funil, certo? Que são os conteúdos de relacionamento. É aqui que você trabalha mesmo, tá? É aqui que você gera consciência no seu cliente. Você precisa pegar essa pessoa que chegou no seu perfil, ela acabou de chegar no seu perfil através de um conteúdo de topo de funil. Agora você precisa criar um relacionamento e uma consciência nessa pessoa. Então ela precisa querer comprar o seu bordado, ela precisa entender o seu bordado, ela precisa entender por que ela precisa de um bordado. Então é exatamente aqui nesse meio de funil que você vai criar esse relacionamento e gerar essa consciência. Fazer com que seu cliente te conheça sua marca, conheça o produto e entenda aquilo que ele vai comprar. Então, os conteúdos de meio de funil é ele que vai tirar o seu cliente da atração e levar ele para a venda. Então, o meio de funil é o tempo que você tem para fazer com que o seu cliente compre de você. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar quais foram os conteúdos que já são meio de funil no seu perfil e criar novos conteúdos com a estratégia de comentários e salvamentos. Likes também é uma métrica de relacionamento, tá? Também é uma métrica de consciência. Então, conteúdos de e-mail são aqueles conteúdos que você pede para o seu cliente comentar. Por exemplo, comente aqui o que você achou desse bordado. Me fala qual que foi o seu detalhe favorito ou qual que é o seu bordado favorito. Enfim, você vai sempre pedir para o seu cliente engajar com você, porque engajamento é relacionamento. Então, se o seu cliente responde os seus stories, comenta que o seu bordado está bonito, tudo isso é relacionamento, certo? E também a métrica de salvamento. Quando o seu cliente salva um post, é porque ele não quer perder aquilo ali. Então, ele quer continuar mantendo esse contato com você. Então, é importante que você peça para o seu cliente salvar se esse conteúdo faz sentido para ele salvar, ou peça para ele comentar se esse conteúdo também faz sentido, né, ele comentar. E aqui eu trouxe algumas métricas para você ver lá nos seus insights. Quais são as métricas de relacionamento? Likes, comentários e salvamentos, certo? Assim como visitas ao perfil e também pode ser toques no site. E isso porque, né, quando o seu cliente está arrastando o feed, ele vê lá o seu post. Aí ele lê sua legenda, ele comenta ou ele salva. Se ele entra no seu perfil, isso é bom para você, porque isso faz com que ele aprofunde esse relacionamento, né, que ele tem com você. E quando ele toca no seu site, quando ele toca no link do site, que também é o link que você usa para encomendar, né, quer dizer que esse cliente teve interesse naquilo que você vende. Então, você já está ali encaminhando esse cliente para compra. Então, CTA de meio de funil é comentário e salvamento. Então, vamos para o mais importante, entre aspas, tá? Porque ele não é o mais importante e não é o conteúdo que mais tem engajamento. Ele só serve para você vender. Então, é aquele conteúdo que você vende mesmo, tá? Por exemplo, você ensina o seu cliente a encomendar de você, você informa que a sua agenda está aberta, você posta um feedback no feed. Tudo isso são conteúdos de venda. E a CTA desse conteúdo é venda. Entre em contato no link da minha bio, faça agora a sua encomenda. Tudo isso são CTAs de fundo de funil, que é quando você está vendendo. Então, percebam, vocês atraem com o conteúdo de topo, vocês se relacionam e informam com o conteúdo de meio, e depois vocês vendem para essas pessoas que chegou lá no início, lá no conteúdo de topo de funil. Isso é um funil estratégico de criação de conteúdo. Então, você nunca vai fazer segunda topo, terça meio e aí sexta-feira
você faz venda, né? Você faz fundo. Não é assim que funciona. Porque tem dias específicos para cada tipo de conteúdo. Porque na segunda-feira é um bom dia para você vender e na sexta-feira é um bom dia para você fazer topo de funil, por exemplo. Então, no fundo de funil é o seu momento de vender, certo? Conteúdo com informações e provas sociais e estratégia de venda. Fazendo o funil dessa forma, com topo, meio e fundo, você consegue saber exatamente qual que é a estratégia desse conteúdo e se esse conteúdo atingiu aquilo que você queria. Então, se você fez um post de topo, mas ele não foi topo, ele não trouxe ninguém para o seu perfil, se pergunte por quê. É porque esse conteúdo não está conectado ali com o topo de funil? Às vezes esse conteúdo é um conteúdo de venda ou é um conteúdo de meio de funil e não vai funcionar como topo. Então você precisa estudar o que já é topo e, claro, criar novos conteúdos, fazer testes. Eu vivo fazendo testes no meu perfil. Eu recomendo que vocês façam também, é muito bom porque isso te dá o domínio da sua criação. E finalizando, eu trouxe aqui o que você deve olhar em um conteúdo de venda, certo? Primeiro, toques no site, que é justamente quantas pessoas, através desse conteúdo, entraram no seu perfil e tocaram no seu site. Aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês verem se vocês entenderam mesmo o que é um topo, meio e fundo de funil. Esse post aqui, ó, eu estou contando a história desse quadro, esse caso da Aparecida, os pais dessa cliente eles já faleceram, estão no céu, e a emoção em bordar essa homenagem foi muito especial, não. A CTA desse post é o que achou dessa homenagem? O que achou dessa homenagem? Eu estou perguntando para o meu cliente, certo? Então, que tipo de post é esse? Ele é topo, meio ou fundo de funil? Vamos para o próximo. Com moldura ou sem? Você sabia que pode escolher adicionar uma moldura à sua peça bordada? Em todos os bordados da marca, você consegue optar por molduras de vidro, etc. Aproveite que a agenda de julho está aberta, mas corre que são poucas vagas. Isso aqui é um post de quê? Tá quase que evidente, né? Siga o seu coração, esse é o nome dessa peça bordada. É um lembrete para quando você precisa tomar decisões e não sabe muito bem para onde ir. Olhe para dentro. A resposta pode estar ali. Você conhece alguém que está precisando ouvir o coração? Envie essa mensagem para ela. Bom, esse post é o quê? Ele é meio, ele é fundo ou ele é topo? Bom, façam esse exercício, e me contem aqui no chat ou lá no Instagram e também lá na nossa foto que eu vou postar daqui a pouco para vocês comentarem e me falarem o que vocês acharam dessa aula. E olha, muita gente tem me perguntado sobre a escola de bordado, que é o meu curso de bordado mais completo e eu posso te dizer que é o curso de bordado para bordadeiras mais completo do mercado. E o que vocês mais me perguntam é sobre o preço. E o que acontece é que a escola é uma solução completa. Como eu disse, ele é o curso mais completo do mercado. Dentro da escola, nós temos absolutamente tudo. Então, se você quer aprender a bordar só por hobby, ou se você quer aprender a bordar para vender os bordados, criar um negócio, empreender, a escola é para você. Nós temos mais de 200 aulas e um marketplace para as alunas da escola de bordado, para que elas vendam o bordado delas no meu perfil, um perfil com mais de 50 mil seguidores. Porém, eu não vou falar muito sobre a escola hoje, eu vou deixar tudo isso para amanhã, porque o nosso tempo aqui é limitado, a nossa aula acabou e agora eu preciso de você. Eu preciso que você comente lá na nossa foto do Instagram o que você aprendeu comigo hoje. Então, eu vou postar uma foto lá agora e eu quero que você corre para lá para você me contar o que você aprendeu. E você está convocada para a nossa última aula, a aula 3 da jornada, onde eu vou te mostrar como que você vai pegar tudo isso que eu te ensinei e amarrar em uma única aula. Como que você vai profissionalizar o seu negócio de bordados. Nós vamos falar sobre empreendedorismo amanhã mais uma vez. E nessa aula eu vou te mostrar o caminho para você viver exclusivamente de bordado. Então você não pode perder. Eu te vejo amanhã. Comenta na foto do Instagram. Até mais. Oiê, eu sou a Emily. Eu vim falar um pouco sobre a minha experiência com a escola de bordados. A de Ponto Salteado, meu ateliê, tá com 11 meses, prestes a completar 1 ano. E eu tive a sorte de conhecer a Suelen pelo meu 3º mês, mais ou menos, de ateliê. E eu me aproveitei muito de todo o conteúdo gratuito, de todos os eventos gratuitos, mas eu queria mais. Eu queria realmente profissionalizar o meu negócio. Até que eu ganhei de presente a inscrição na escola.
E realmente foi uma mudança de vida, porque até então tudo que eu fazia era de forma muito empírica, da minha experiência. Eu não tinha um contato de outras bordadeiras, eu não tinha alguém para me orientar. E assim, você aprende realmente as coisas de forma empírica, mas é um processo muito mais lento e muito mais doloroso, e às vezes você não vai chegar no mesmo resultado. Então, entrar na escola foi realmente quando eu ganhei confiança para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, agora de forma mais profissionalizada. Porque já nas primeiras aulas eu percebi exatamente onde eu estava errando, o que eu poderia melhorar, a experiência de cliente, uso de contrato, como eu poderia profissionalizar o meu negócio realmente, além de ter o acesso direto à Suelen e toda a atenção, que é uma pessoa maravilhosa, não só pelo conhecimento e pela forma que transmite ele, mas por toda a atenção e todo o suporte que ela dá pra gente. Além da comunidade maravilhosa, que é a comunidade das bordadeiras espertas, que ali a gente cria uma rede, uma conexão realmente, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, a gente tem compartilhamento de experiências. Então, realmente, foi além do conhecimento, né? Você tem o suporte das outras pessoas e não existe nada que se compare a isso. Hoje meu negócio é muito mais sólido e eu tenho muito prazer no que eu faço, e eu agradeço muito a Suelen por todo o conhecimento que ela me transmitiu. Eu agradeço também as meninas que são parte da comunidade, porque cada experiência conta bastante. E é isso, essa é a minha experiência com a Escola de Bordados.